Olá, sejam bem-vindos. Vocês estão no alvo. Eu sou Kátia Viamonte e hoje estamos com Luiz Fernando Borges, que é produtor cultural, foi empresário do Zé Ramalho durante anos, diretor assistente e roteirista do filme Somos Tão Jovens, que retrata a carreira do Legião Urbana. Multitarefas, uma pessoa realmente muito talentosa. Vamos ver se o Luiz já entrou, gente. Com vocês, Heron Faldo. Opa! E aí, pessoal? Tudo bem-vindo? Boa noite a todos. Opa, obrigado. Ajeitar aqui as coisas. Olá! Beleza? Tudo certo? Tudo bem. Tá boa a imagem? Precisa de mais luz, menos? Não, tá ó, perfeito. Tá melhor que a minha. Não, aqui eu tô achando mais real. A minha eu tô achando meio esbranquiçada, mas tudo bem. Ah, mas a gente sempre se julga mais. A sua tá ótima, tá perfeita. Eu tô até me ajeitando ainda aqui. Tá tudo certo, vai dar tudo certo. Como é que você tá aí? Tá em casa? Você fica no Rio de Janeiro, né? No Leblon? É. E A minha vida o é tempo muito todo. dentro de casa, né? Quer dizer, eu saio para caminhar porque eu acho necessário você caminhar pelo menos 2 quilômetros por dia, exercício, etc., né? Mas as minhas atividades são todas. Uma amiga minha uma vez me falou que tudo que a gente gosta de fazer geralmente é sentado, que é ou ver filme, ou é ler um livro, ou é ver streaming na TV, enfim. Tem muitas Intelectual outras coisas geralmente vive sentado, mas eu não sou barrigudo, não. É mesmo. Você conseguiu ficar sem ser barrigudo nos tempos de hoje, é difícil, hein? Hoje E tem olha tanta que eu besteira. adoro comer, eu cozinho, eu gosto de fazer. Ah, mas você acredita que tem que andar 2 quilômetros por dia, então só essa crença já emagrece. Pois é. Por si só já é muito bom. Mas realmente você faz isso todo dia, 2 quilômetros, que eu estou impressionado, que eu estou tentando fazer isso. Não, mas você mora no Leme, que é coisa melhor. É só descer, não sei se você mora em apartamento, descer alguns andares e caminhar. Caminha até o posto 6 e volta. Passa e desce, eu fico dentro do apartamento. Não, eu estou brincando porque até o posto 6. Não, realmente. Mas Não, você realmente, andar assim, até o Lido, até ali o Copacabana Palace é uma boa. Não, aqui é maravilhoso. Eu não sou do Rio, eu sou de Brasília. Você deve conhecer bem Brasília, porque você conhecia bem o Renato Russo. E nós filmamos em Brasília. Nós ficamos 2 É, meses em Brasília filmando. O Maurício falou. Então você deve conhecer bem Brasília, né? Deve Nossa, eu conhecer o conheço pessoal de lá. Brasília desde que ela era ainda arriscada no plano piloto. Eu fiz os primeiros voos para Brasília, em 62, veja só. A gente não Então, deve dizer como muita sou de data Brasília, para não ficar meio mausoléu, né? Enfim. eu, Brasília estava ainda no plano, né? Foi Eu 63 tenho que inaugurou, né? fotos de Brasília só riscada com e o Palácio, enfim, a parte do Congresso, aquela parte já existia ainda. Só tinha praticamente Ah, isso e legal. o Hotel Nacional, Como é que chama? plano O piloto. eixo monumental, né? É, Não, tô falando o eixo monumental, a primeira parte. isso. Mas Luciano, você tá com um ar assim, não sei se é a luz, não sei se é a sua roupa, mas você tá me passando uma coisa meio John Malkovich. Não sei se já te falaram isso. Olha, Antes, do jeito que você fala. eu gosto de John Malkovich. Eu queria Eu ser o também John adoro. Malkovich. Não é esse o nome do filme É, dele?
Sendo, velho, em inglês é Being John Malkovich, não sei como é que é em português. É. Mas qual é o seu filme favorito você lembra qual filme que você gosta mais do John Malkovich? Olha, é o Nosferatu, né? Não foi ele que fez, que entrou no Caramba, papel? ele refez o Nosferatu? Sim, Ah, não lembrar, há não, pouco não vi, eu tempo. acho. Um dos últimos É filmes mesmo? dele, é. Caramba, eu preciso ver isso aí, hein? Que eu lembro de gostar do Nosferatu, aquele antigo, aquele clássico, né? O Do, Nosferatu clássico, que é aterrorizante aquele filme, é super do Murnau. impactante, né? É, e, Mas a, eu e acho a que e a luz, né? Aquela coisa. eu acho que o John Malkovich fez aquele filme também do Bertolucci, passado no norte da África, sobre um casal de escritores. Eu acho que ele era o ator principal. Agora É, sumiu o nome de é todo mundo. aquele Out of Africa, talvez o nome? Não, Alto África é Qual é o nome? outro. Ah, não é do Bertolucci, né? Não. É, eu acho que eu sei o que você está falando. Acho que eu sei o que você está falando. É um filme muito bonito, até colorido, e enfim. Eu acho que É, era ele. vocês sabem o que é. Olha, são tantos Bom, nomes que a gente, às vezes, para puxar um aí cenário. confunde tudo. É. É, aí a nossa equipe está tentando achar aqui, mesmo procurando, é difícil. Mas o meu favorito é o Les Ondas de Rose, o Dangerous Days, o Ligações Perigosas. Olha só, o Sim, Maurício falou ao mesmo tempo que eu. O eu Maurício falou. adoro o Liaison Dangereuse. Inclusive, eu não sei se você conhece a primeira versão do Roger Vadim, com a Jeanne Moreau e o Gerard Philippe, em preto e Eu, branco. eu conheço. Ah, Eu eu conheço, mas eu adoro essa não primeira assisti. versão, porque, primeiro, eu adoro a Jeanne Moreau. Ou adorava, né? E a trilha sonora eu não ouço até hoje, porque é uma trilha sonora de jazz que tinha Art Blakey com Jazz Messenger, Thelonious Monk, Caramba! hein? Isso é surpreendente porque nessa época do Jamarro, não se fazia, pelo menos não era normal, né, se fazer filme de época com, ainda mais, bom, filme de arte até sim, mas um filme com uma narrativa, uma ficção normal, vamos dizer, não era normal você fazer com música que não era da mesma época, né? Isso foi uma coisa que teve uma moda depois, teve, assim, mais recentemente teve essa moda de fazer, que nem o Peaky Blinders, que faz um rock pesado, né? Gangster dos anos 20, o rock pesado, então, tipo um Led Zeppelin, é uma coisa. É, isso eu tô falando a minha impressão, né? Eu não sou especialista em cinema como você. Tá Bom, certo isso? Não? essa trilha sonora é muito boa, as músicas são ótimas, e já que a gente entrou em trilha sonora de jazz, tem também aquele, também com a Jeanne Moreau, um filme do Louis Malle chamado Assessor para o Cadafalso, em que a trilha sonora é do Miles Davis, quer dizer, ele estava assistindo o filme e tocando em cima e fez essa trilha. Ela está no YouTube, você pode ver tudo isso no YouTube. Aliás, eu acho o YouTube uma maravilha porque está tudo lá. Eu passo noites Mas e no esse outro filme YouTube também é de época, não? vendo desde o Paulo Giraldelli até Rick Steves Europe, que são viagens de turismo, enfim, tudo. Filmes antigos, filme noir. Eu cheguei a descobrir um filme maravilhoso do Louis Buñuel chamado Robson Crusoe. Eu não É sabia que mesmo? ele tinha feito. E a versão dele, Também. Robson Crusoe, que está no YouTube, uma imagem excelente, é muito interessante de se ver. Falando Que de coisa. cinema, né? Sim, claro. Eu gosto muito do Buñuel, mas normalmente esses clássicos assim eu só assisto o principal, né? Porque eu tenho tanta coisa para aprender que se eu for no Robson Crusoe, eu vou ficar assistindo o O filme dele. Buñuel, o filme que eu mais visito dele, que eu repito várias vezes, é O Discreto Charme da Burguesia. Eu Que é o adoro esse clássico, isso filme. que eu tô dizendo. É o que eu assisti, o único que eu assisti dele, mas gostei e gosto dessa coisa toda, né? Desse tipo de filme no geral. Tô tentando lembrar qual que é aquele.
Esse o Aquele que é Discreto uma Charme são conversa. pessoas que ficam marcando jantares e almoços e nunca almoçam nem jantam. Sempre acontece alguma coisa que interrompe a programação. É bem legal. É sobre isso. O Maurício tá falando que é o favorito dele. Pior que quando eu tinha uns 22, 23 anos, mais ou menos, Ontem, na né? época que eu era para a faculdade, mas... Oi? Quando você tinha 22 anos, ontem. Faz muito tempo. Eu sou que nem o Maurício, sou vampiro, entendeu? Parece que eu tenho, que eu tenho menos do que eu tenho. Eu tenho 36 anos. Não, o Maurício parece bem. O Maurício parece que ele tem 22, ele tem, sei lá, eu não vou revelar, mas ele tem, tem um pouco mais do que eu. É, mas quando eu tinha mais ou menos uns 22, 23 anos, eu era cinéfilo total, assistia de tudo. É, Tarkovsky, eu assistia, entendeu? Todos os Godard, qualquer coisa que for, eu prestava atenção, gostava, comparava um com o outro. Aí depois teve uma fase assim que eu meio que nunca mais assisti, que você perdia a paciência. O que eu gosto, assim. Anteontem eu assisti também, eu assisto bastante. Esse é o filme do Godard que eu mais vejo, que eu não acho chato, que é Le Mépris, com a Brigitte Bardot, o Michel Piccoli Como é que em e português? o Fritz Lang, o famoso diretor Fritz Lang. E é um filme sobre filme. Eu adoro filmes sobre filmes. Então, Michel Piccoli é um roteirista que vai fazer um roteiro para o Jack Palance, aquele ator de Hollywood que sempre fez especialista em papel de gangsters. E todo ele é em Capri, então é colorido, o mar, a paisagem de Capri, a filmagem é sobre Ulisses, eles falam sobre isso. Enfim, é um filme bem interessante. Sim, E a exatamente. Brigitte Eu lembro do Bardot, final. linda, né? Eu cheguei a ver a Brigitte Bardot pessoalmente quando ela esteve aqui no Brasil da primeira vez. Foi assim a atriz mais colorida e bonita que eu vi de perto. Eu vi a Catherine Deneuve também. A Catherine Deneuve Olha, tem uma pele que não é bonita. Agora, a pele da Brigitte Bardot, o cabelo, os olhos, nossa, foi um deslumbre ver Brigitte. falando em Brigitte Bardot, a gente pode pegar uma carona da Brigitte Bardot e entrar em Serge Gainsbourg e voltar para a música. Que eu tô me sentindo fora do meu métier, que faz muitos anos que eu não assisto esses filmes clássicos. Aqui a Kati tá falando que o filme do John Malkovich é Ascensor para o Cadafalso. Não, assessor para o Cadafalso não é John Malkovich, é do Louis Malle, Não? com a Jeanne Moreau, e o ator pode ser o Não era isso que Jean-Louis eu tô falando. Trintignant. Aí é que Então está eu que errei, escapando. eu estou mencionando outra coisa, então. O Le Mépris é o desprezo, né? É o Eu falei que tava Desprezo que é o Le Mépris, que é o do Godard. Não, tá só porque eu só tô tentando acertar na minha própria cabeça, que eu tô meio há A muito gente faz tempo. parte, eu acho, porque dessas dúvidas saem, enfim, a gente pesquisa e sai a coisa que é, né? É, antigamente eu gostava muito de lembrar todos os nomes, agora meio que foda-se. Mas Não, agora você pega o celular, no instante você acha. Não precisa rola gastar isso. tanto a memória assim. Mas me conta aquela história que você falou quando a gente estava falando no telefone antes, que eu achei maravilhoso, que até um amigo meu estava me contando, que é da hotelaria, estava me contando a história de quando o Rod Stewart ficou no Copacabana Palace e ele foi expulso e o pessoal do Copacabana Palace que presenciou, né, ou não, ou escutou a história, contaram a versão deles. Mas você me contou que você tava trabalhando com o Rod Stewart, né, nessa época, nessa turnê, né, Não, não que ele era fez aqui no turnê. Foi o Brasil. seguinte: ele, Ah, ele tinha terminado, ele estava de férias e ele resolveu vir de férias para o Brasil. Então veio ele, acompanhado do assessor de imprensa foi dele, de chamado férias. Tony Toon, e de um segurança. Então vieram os três e a Warner, que era a gravadora dele, colocou-os na suíte presidencial do Copacabana Palace, né?
E então ele, uma pessoa, enfim, famosa, então resolveram organizar um jantar para poucas pessoas, digamos, seriam a nata dos colunáveis da época. Então, se pensou em chamar a Danusa Leão, a Marta Rocha, enfim, seria um petit comité na suíte. E aí, o que acontece? O Rod Stewart, com esse segurança, que ele tinha um segurança, que tinha um amigo que era dono de uma boutique chamada Smuggler, que era um inglês. Então, ele comentou para esse amigo da Smuggler que ia ter essa reunião no Copacabana Palace com o Rod Stewart. O que esse cara da Smuggler faz? Telefona para um cabeleireiro chamado Oldie e diz que estava tendo essa festa na suíte. O Oldie detonou a festa para o Rio de Janeiro inteiro, praticamente. Então, o que aconteceu? As 10 pessoas selecionadíssimas viraram quase 250. Foi assim uma loucura o mundo de pessoas que foi chegando naquela suíte e, enfim, como é que seria essa situação, né? Eu me lembro que no início a gente começou a pedir as bebidas pelo room service. Agora você imagina a loucura disso, né? E como eram tantas pessoas, eles acabaram quebrando a suíte. Eles quebraram o vidro do box do banheiro, quebraram alguns móveis e diante disso, o Copacabana pediu que ele saísse. Na época, quer dizer, a gente não quis falar que houve enfim, que quebraram móveis e coisas, e nós lançamos uma notícia falsa de que ele teria jogado futebol na suíte e a bola teria. Para ficar uma coisa. Futebol, Brasil, uma coisa menos mal, né? Menos mal. E aí, aí a Warner conseguiu um apartamento para ele no edifício Chopin. Eu nunca me esqueço disso, porque a gente foi ver o apartamento que ele ia ficar o cara devia ser um advogado. Tinha uma mesa assim de escritório grande, mas tinha uma montanha de cheques. Eu nunca vi uma coisa assim, cheques preenchidos. Era assim eu imagino que o cara eram cheques sem fundos, enfim. Isso foi um detalhe da história, né? E quem ligou para ele quando ele estava lá vendo o apartamento se ia ficar ou não foi uma vizinha do andar de cima que vinha a ser a Odile Rubirosa, quer dizer, ex-Rubirosa Odile Marinho, ex-Paulo Marinho, esse suplente aí de senador, eu acho. Enfim, e aí ele foi para esse apartamento e como ele tinha se comportado mal, segundo os empresários, ele teve que voltar para fazer um programa de televisão na Alemanha e depois voltou para o Rio de Janeiro. Mas ele era o tipo do Naughty Boy. E agora a gente tem registrado a verdade sobre o que ocorreu, que é muito pior do que jogar futebol no apartamento. Ele fez uma rave. Que eu sei que assim, você me falou que não é bem culpa do Rod Stewart, porque o cabeleireiro que convidou a galera. Detonou o Rod Stewart tá falando também, né? Porque se ele quisesse parar a festa em qualquer momento, ele podia parar. Não, a gente teve que fazer isso. Teve um momento que a coisa estava tão incontrolável que, como eu era o responsável por isso, eu tive que avisar, olha, a festa acabou e aquela coisa meio chata, né? E como é que foi essa saúde na água? Como é que foi esse desconforto? Qual era a sua função, né, nessa situação? Só para eu me localizar. Quer dizer, tipo o Cicerone produtor, né? Porque eu quer dizer, estava administrando a festa. Quem me pediu isso foi o André Midani, que era o presidente da Warner. Da Warner. E tinha também. Então você estava representando a Warner aqui no Brasil. É a Warner que estava responsável por ele. Tinha também o Leonardo Neto. Na época que a Warner ainda organizava esse tipo de coisa para os artistas, né? Porque hoje em dia é penúria, né? Agora ele aprontou também.
porque o André Midani queria que ele fosse Tá aprontando até hoje. Tinha um almoço tradicional todos os sábados da Warner no Marina Palace, em que era uma feijoada. Então, estava toda a equipe de vendas entusiasmadíssima em conhecer o Rod Stewart. E aí ele deu um bolo, não foi. O André ficou muito chateado com ele. Aí ele disse que ele não tinha recebido um convite por escrito para ir ao almoço. Então, para o sábado seguinte, se mandou para ele um convite impresso. E ele rejeitou de novo o convite e a desculpa dele é que as letras não estavam em relevo. E acabou não indo ao almoço. Ele não queria ir, né? Depois eu encontrei com ele no Rock in Rio de 85. E relembrou esses bons momentos do Copacabana Palace. Relembrou nada, né? Vocês estavam bêbados. Na realidade, eu não vi ele beber, eu vi muito ele cheirar. Mas ele não dá para só cheirar, né? Ele estava cheirando. Tinha um restaurante. Ele cheira tanto que é só isso que você vê, né? É para não ser pego bebendo, ele vai lá discretamente e bebe, mas ele cheira na frente de todo mundo. Inclusive no restaurante, tinha um restaurante muito chique no Lido, chamado Le Bec Fin, que é um restaurante francês e que ele passou aí. Eu levei ele lá da primeira vez, aí ficou, como era perto do hotel, ficou o restaurante. E, por acaso, nesse restaurante estava uma atriz brasileira que fez muito sucesso na Europa, na Itália, chamada Florinda Bolkan, que estava com a namorada dela, a Condessa Cigonha, e as duas estavam no restaurante e acabaram se aproximando do Rod e fizeram um pequeno grupo, enfim. Uma curiosidade. Não sei se você se lembra da Florinda Bolkan, ela trabalhou num filme do Visconti chamado, eu acho que em português chamou Deuses Malditos. The Dam. É um filme com Dirk Bogarde sobre o nazismo. Não, então não é o que eu estou pensando. Não lembro desse filme, não. Mas falando em filme, na verdade, vamos entrar um pouquinho no Somos Tão Jovens, que na verdade eu acabei não assistindo. Legião Urbana era minha banda favorita quando eu era mais novo ainda do que a época do cinema. Mas eu nunca assisti esse filme. É uma falta na minha lista. Mas como foi a ideia disso? Como é que foi o processo de criação? O filme Somos Tão Jovens, quer dizer, mais ou menos como o título diz, é só sobre a fase do Renato em Brasília e termina quando ele vem para o Rio com a Legião. Eu acho que isso foi uma falha, quer dizer, até o diretor concorda de que o filme tinha que ir um pouco além da parte de Brasília. Então, foca justamente o aborto elétrico, que era o grupo punk que o Renato tinha em Brasília, e essa vida deles em Brasília. Tem um filme eu não lembro do diretor agora, mas se chama Nowhere Boy, que é sobre John Lennon, e faz justo sobre a época dele em Liverpool. E um filme não menciona o grande lance do filme que mostra ele conhecendo Paul McCartney, conhecendo o George Harrison e a história da mãe dele, e não menciona a palavra Beatles. Eu achei genial isso, que é parecido com isso, né? No momento que ele vai começar os Beatles, aí acaba o filme. Mas uma coisa enfim. interessante. Do Tom Taylor Wood, Nowhere Boy. Eu conheço esse filme do Lennon. Mas teve uma ideia parecida com a ideia de não falar do filme do Lennon veio depois. A história era fazer um filme jovem e aí justamente para abordar o início, que talvez fosse uma história que poucas pessoas conheciam. Mas o filme ficou divertido. Tem muito mais coisa filmada do que você verá no filme, né? Porque se filma muito mais e depois aí vai editando, enfim.
Mas é uma história leve, rápida, enfim, das aventuras do Renato em Brasília nessa época, pegando É, o início dos anos 80. Tem foi um grande justamente a sucesso. estreia de Que País é Esse, no primeiro show da, da Legião. Legião Urbana. É. E no fim do filme aparece ou não aparece o que vai ser? O fim do filme é quando eles vêm para o Rio de Janeiro e o que eles faziam em Brasília eram penetrar em festas. Eles sabiam onde tinha uma festa e a turma ia e penetrava nas festas. Geralmente faziam bagunças e, enfim. E o filme termina. Isso é clássico em Brasília, está rolando até hoje. Hein? Porque a cena do rock em Brasília é muito carente, assim, é uma coisa que, é, como é uma cidade assim, onde passa muito político, o que mais tem é uma coisa mais mainstream, assim, uma coisa mais chata, boate mais ou menos, tal, coisa de playboy. Aí a cena do rock, que é mais underground, até eu sou de Brasília, É, até hoje, é, é claro que tem diferentes fases, né? Mas tem fases de chuvas e secas em Brasília, né? Tanto literalmente quanto em termos de festas de rock. Tem épocas em Brasília que sempre tem festa de rock, porque a galera do rock se coloca para jogo e organiza. Tem outras fases de Brasília que não rola nada, só rola que a gente chama de festa na casa de neguinho. É a clássica, que é festa na casa das pessoas. E uma das grandes coisas que se faz é ir para a festa das pessoas e sequestrar a festa. Então, algum diplomata está organizando no apartamento lá, ele está fazendo uma coisa para os 10 amigos dele, aí a gente chama 200 pessoas, sequestra a festa, muda a música para rock e vira uma festa da cena do rock. Então, aposto que o Renato já fazia isso no filme com os tem amigos. justamente uma cena que é na casa da filha do embaixador da França, em que eles invadem. E eu nem vi o filme, eu tô falando da minha E experiência. tem Olha que bizarro. justamente essa cena. Isso foi um pouquinho antes de você nascer, ou enfim. Eles faziam bandas de rock porque era uma maneira de arranjar namoradas. Lá não tinha como fazer surf, nada disso. Eu também. Então, a banda de rock era o chamariz para as menininhas, enfim, para arranjar namorada. É gente que não pegou ninguém no segundo grau, aí tá querendo se vingar. Aí faz uma banda de rock para conseguir alguma espécie de atenção. Para mim foi muito isso. Eu aposto que pro Renato Russo também, porque ele era bem nerd, né, pelo visto. Ele era o primeiro da classe. Ele, aos 18 anos, ele já era professor de inglês, da cultura inglesa. O inglês dele era assim a coisa mais perfeita que você possa imaginar, inclusive com vários sotaques. Ele fazia sotaque americano do interior, fazia sotaque de Liverpool, fazia sotaque da Inglaterra, era incrível. Incrível. Ele gostava da língua inglesa, né? Sim, a mãe dele era professora de inglês e a irmã também. Então, e o pai era economista do Banco do Brasil. Nisso a gente tem muito como. Eu também fui professor de inglês, né, na minha juventude em Brasília, fiz banda de rock. A única coisa que eu não fiz foi estourar como ele. Mas você compõe, faz letras e tudo? Oi? Você faz letras, compõe? Eu vi que você tem um violão aí, então você toca, claro. Eu compus, eu ia cantar a música do Hot Chute, mas eu fiquei com medo de estar rouco demais e não conseguir, só porque a gente estava falando de Hot Chute. Qual a sua música preferida dele? A única que eu aprendi dele é Have I Told You Lately, porque eu divorciei da minha ex-mulher em janeiro do ano passado e aprendi um monte de música que te fazia serenata, entendeu? Para voltar pro jogo. Então, a única música que eu sei cantar é essa. Mas, como eu te falei, o que eu gosto do Rod Stewart é The Faces. Então, eu gosto de... Qual é o nome?
There's no doctor, como é que é o nome? Hey Doctor, como é que é o nome? Doctor, peraí. Não vou achar agora, mas Eu gosto muito de Maggie May. Você lembra de Maggie May? Lembro. Maggie May é dele sozinho já. Ele é sozinho. Eu adoro esse disco dele chamado Every Picture Tells a Story. Eu acho um dos melhores discos dele. Gosto muito de Maggie May. Que tem Maggie May. I don't need no doctor. Vamos botar um pouquinho. Se o YouTube flaguear, a gente recorta depois. Mas só para a gente escutar um pouquinho de música na nossa live. Você lembra dessa? I don't need no doctor? Não. Peraí. I don't need no doctor? Bom demais. Eu lembro disso com... Não, eu esqueci. Não é do Rod Stewart, é do Humble Pie. É do Humble Pie, claro. I don't need no doctor, aquela guitarra pesada, aquela... Exatamente. Perfeito. Sabe por que eu viajei? Porque o Steve Marriott saiu do Small Faces e o Small Faces virou The Faces e entrou no Rod Stewart. Steve Marriott, claro. I don't need no doctor. Eu tinha esse disco de capa preta, escrito Humble Pie em vermelho, será que era assim? E ao vivo, essa gravação era ao vivo, né? Só de lembrar do Humble Pie eu já fiquei feliz. Eu não ouço Humble Pie faz uns 10 anos, era um dos meus anos favoritos. E olha só, esqueci da banda que fez, cara. Sinistro. Mas agora vamos botar para ouvir só porque a gente falou. Botar uma versão ao vivo para o YouTube não sacanear a gente. Dá para ouvir? Eu estou ouvindo, parece uma japonesa cantando. Então, esse experimento não funcionou. Beleza. Vamos para a próxima pauta. Mas me conta mais das coisas que você fez depois do Somos Tão Jovens. Para eu conhecer mais do seu trabalho mais recente. Um roteiro muito interessante sobre o Roberto Menescal e a Bossa Nova. O Menescal, você está lembrado dele? Estou lembrado. Tem a Galeria Menescal aí, que é da família dele. Mas Menescal foi um dos pioneiros da Bossa Nova e ele pega... Eu não lembro da música. Eu sei quem é sei quem é, mas não lembro do som. Você conhece a música dele, o Barquinho. Dia de sol, festa de luz e um barquinho a deslizar no azul verde do mar. Não conhece? Dia de sol, é tudo verão. Não, a segunda parte. Só para me justificar, a maior parte da minha musicologia foi fora do Brasil. E eu era colecionador de vinil e, sei lá, entrei numa onda, eu gostava muito de música dos anos 60. Se você me perguntar de Nuggets, né, de Humble Pie, Small Faces, The Who, The Zombies, qualquer coisa dos anos 60, da Inglaterra, especialmente, eu conheço muito bem. Eu tive mas do Brasil, fase, claro, até hoje. Até hoje eu adoro ver o T-Rex. Adoro T-Rex. Eu sou alucinado pelo Bowie. Eu vejo o Bowie sempre. O Maurício, vamos falar sobre Bowie. Quero que a gente tenha que falar muito sobre Bowie, porque, primeiro, eu tô com saudade. Você gostou do Velvet Goldmine? Do Todd Haynes? Claro. Eu fui ver. O Paysandu. Sabe que eu sou jornalista desde os 16 anos. E a primeira coisa que eu publiquei na minha vida, tipo, já publiquei em jornal, revista, livro, todo tipo de coisa, música, né? Mas a primeira coisa que foi publicada com o meu nome na vida foi uma crítica do Velvet Goldmine na revista Tablado de Brasília. Então, o grande... Claro, esse filme é bem cult, que pega o Lou Reed. Eu acho que tem uma parte do Lou Reed. Pega. Não, tem um personagem que é o... esqueci o nome dele, Wild, alguma coisa Wild.
E esse personagem é uma mescla entre o Iggy Pop e o Lou Reed. Exato, que é a trilogia, Santa Trilogia, Bowie, Iggy Pop e Lou Reed. Isso no Exatamente. Kansas City, New York. Agora, o Bowie, por exemplo, eu assisti 2 vezes aqui no Rio. Eu assisti na Praça da Apoteose, que não foi muito legal, porque é muito grande. Mas espetacular foi no antigo Metropolitan. Eu não sei se eu acho que ele voltou a ser Metropolitan hoje, eu não. Enfim, aquele lá da Barra, lá foi ótimo, foi muito, muito bom. Eu consegui Mas você ver ele chegou bem de a perto. conhecer ele? Hã? Eu cheguei a ver o Bowie bem de perto, assim, bem na. Ah, tá, mas você não conheceu ele. Nessa época você já trabalhava em gravadora e tudo? Já, mas ali, quer dizer, não é tão fácil assim você conseguir passos para É. camarins e coisas. Mas atualmente eu vou fazer propaganda da minha banda, que eu praticamente vejo todo dia. Eu gosto muito, eu parei muito de ouvir disco para ver show ao vivo. Eu acho mais completo. Mas do YouTube, você se apaixonou, né? É, Que você é o maior fã do YouTube. e é uma banda alemã chamada Rammstein. Não conhece? Caraca, você gosta de Rammstein? Du hast Claro. mich. Du... Ah, Então, ó, você já viu o show deles? É uma loucura. já vi, uma loucura, uma loucura. Eu me dei ao luxo de ir a São Paulo no dia 10 de dezembro de 2010 para assistir o show deles no Via Funchal. Eu fui, assisti o show e voltei no dia seguinte. E no dia seguinte, quer dizer, no dia 11 de dezembro, eles estavam em Nova York, no Madison Square Garden, e esse show foi gravado. E eu tenho esse show que eu vejo várias vezes. Então, o show que eu vi em São Paulo, eu vejo um Caraca, vídeo de um fã perto, de porque Rammstein. para mim o vídeo é substituir qualquer show ao vivo, porque você vê de perto, você vê um detalhe da mão no teclado, você vê milhões de coisas, né? Vê a plateia e o som sempre é super. Então eu sou assim, porque eu acho que o Rammstein ele sintetiza muitas coisas que eu gosto. Bowie, King Crimson, lembra do King Crimson? Da tua Lembro, época, claro. final dos anos 60. Não Sim, tinha sim. vinil do King Crimson? King Hã? Crimson, King Crimson, Claro que lembro. do Robert Fripp. Não, lembro. King Crimson e uma parte de ópera de Wagner, porque eles cantam em alemão, então eles têm dentro daquela coisa do punk rock. Ele tem essa influência wagneriana, E aí tem uma meio parte melódica que lembra as óperas alemãs, né? Eu considero E by the way, eles uma. olha o Wagner aqui, ó. É o Wagner? Mas É você o ouve Wagner. as óperas dele? Claro, eu sou fãzaço. Eu sou judeu, mas eu sou fã de Wagner. Bom, para mim, o terceiro ato das Valquírias é uma das coisas mais lindas que existe para mim. Não, eu adoro Wagner. Inclusive, eu só comecei a gostar de ópera por causa de Wagner. Por causa né, do Anel dos Nibelungos, né? Sim, a Zico, tetralogia, claro. Então, ver como é que isso chama? produzido em Bayreuth é uma maravilha. Tem aquela, a mais famosa, que eu adoro, é a do Pierre Boulez, com o Pierre Cherot, que fez a ópera temporal. Então, as pessoas estão vestidas com roupas atuais, com roupas do passado. Realmente, eles fizeram uma montagem incrível. E a regência é incrível, a Gwyneth E foi aonde Jones, isso? e o pessoal que está ali, enfim, é incrível você ver. Foi aonde essa ópera, a temporal? Foi Não no conheço. Bayreuth. Você acha isso? É difícil. Eu vi, por exemplo, há pouco tempo, o DVD para vender estava mais de R$ 400. O Guillaume Snad tá falando, pergunta do LP raríssimo da Julie London que eu dei para ele. Ele me deu a Julie London, super cool. Ele me deu um LP sobre os meses do ano.
Calendar Girl era o nome desse LP. Muito legal, porque a Julie tem aquela música famosíssima chamada Cry Me a River. Não sei se você conhece. Now you feel lonely for being so untrue. E isso veio numa época que tinha o rock do Little Richard, que era aquele Tutti Frutti, e veio essa coisa cool, da Julie London cantando Cry Me a River naquele filme maravilhoso sobre rock chamado The Girl Can Help It, com a Jane Mansfield. Cara, eu já assisti esse filme. Poucas pessoas assistiram esse filme, que é raro também, é difícil achar. Está no YouTube, você pode ver no YouTube. Outro dia eu vi no YouTube. Agora você pode ver no YouTube, mas quando eu estava crescendo e eu tinha uma banda de rockabilly, de rock dos anos 50, não era rockabilly porque a gente focava mais nos negros. Rockabilly é a coisa mais dos brancos. Mas a gente... Eu cantava Little Richard, cantava Long Tall Sally naquele tom. I wanna read it up, and ball tonight. É alto pra caramba. Quase... E essa música é em Fá, né? Ele vai, aí o Paul McCartney foi lá e ninguém conseguia cantar essa música. O Paul McCartney foi lá e aumentou para Sol e cantou melhor que o Little Richard. Aí ele vai, tipo, mas você fez a voz do Little Richard. Eu acho que você devia continuar sua carreira de cantor e compositor. Afinado, você não vai. Ou então, quem sabe cantar Wagner. Pô, aí eu ia acabar me perdendo, entendeu? Porque eu gosto. Eu costumo dizer o seguinte: eu só virei do rock porque eu não tive paciência para virar da música erudita, entendeu? Para fazer aquela disciplina toda, porque senão eu ia me perder. Eu ia, sei lá, comprar uma casa de campo, ia ficar só tocando, me perdendo nos discos, aí eu meio que saí do planeta. Tinha uma época que eu dizia, eu gosto de todo tipo de música, menos ópera. E aí o Otonzinho Bezerra de Mello me deu uma fita da ópera La Bohème, de Puccini. Então, enquanto eu estava cozinhando, eu resolvi ouvir ela no toca-fitas, né? Como fundo musical. Aí fiquei fã de Puccini. A ópera é Madame Butterfly, tem a área de introdução. Nunca gostei, eu confesso que nunca gostei. Depois você me explica, ou você me explica agora, qual que é para você, o que te conquistou no Puccini? Porque eu nunca gostei. O Puccini, primeiro, a modernidade dos arranjos dele, né? Que é de 1900 e pouco, é diferente do Verdi. E eu acho ele mais pop, os temas dele são muito pop, são muito Foi ele que fez La Bohème? Foi ele que fez La Bohème, né? La Bohème, Madame Butterfly, Tosca. Eu acho muito romântico, muito... É trágico, ópera geralmente é trágico, né? Tem essa conotação. Mas é muito novela, entendeu? O roteiro é muito novela. Aquela coisa meio... A heroína acaba sempre morrendo. Obras assim, eu gosto mais de Mozart, de Wagner, entendeu? Essa coisa mais austro-alemã. Mozart eu gosto muito das Bodas de Fígaro e o Don Giovanni. Eu adoro isso. Cara, isso aí é uma das... E a cantora de ópera que eu gosto, além da Maria Callas, eu tenho a Madame Butterfly com a Maria Callas, é sensacional. Mas em áudio, né? Mas a La Bohème com a Teresa Stratas e o... fugiu o nome dele, aquele José Carreras. É maravilhoso. É José Carreras? Não sei, não conheço. Da turma dos três tenores. Era o Pavarotti, o Plácido Domingos e o José Carreras. Mas os dois jovens, olha, esse La Bohème é maravilhoso. Com aquele maestro que acabou de falecer, o James Levine, que era do... Mas aí como é que você fica acordado naquelas óperas com roteiro de novela? Qual que é o segredo? Como é que você fica acordado nas óperas com roteiro de novela? Que para mim é uma coisa meio melosa, assim, né? Uma coisa... Porque eu acho que eu me ligo mais na música, mais na área do que propriamente na história, entendeu?
Que a história a gente já sabe o que vai acontecer, né? A música, quando você Mas ouve, ao mesmo sempre tempo você, tem pra mim é uma mistura. Desculpa. a música sempre tem um detalhe ou outro que você se emociona mais, eu acho, com a música do que propriamente com a história, né? La Boheme é a história da Marguerite, não, a Dama das Camélias, que é a história daquela mulher de vida fácil que fica tuberculosa e tem uma paixão e acaba morrendo no final. A Tosca, ela Talvez, acaba se jogando porque o namorado dela é torturado e assassinado e ela acaba se jogando do alto de um palácio, se suicidando. verdade. A Madame Butterfly também se Pra mim mata é tudo a porque mesma história. o É a namorado mesma volta para história. a América. É tudo assim. E parece aqueles romances de banca que tem um cara cabeludo, sem camisa, É, na capa. É tudo a mesma história. é, Que é pornografia feminina, né? É pornografia de mulher. É, porque você sabe que foi feito um estudo pela Google que mulher consome tanta pornografia quanto homem, sim. né? Só que a pornografia da mulher é auditiva e do homem é visual. Então, a mulher gosta de ouvir histórias de coisas que são proibidas, tipo o 50 Tons de Cinza, né? Essa coisa de domínio masculino, de homens que. E isso é o que, cara, é, isso é estatístico. Assim, a mulher consome o mesmo tanto que o homem. E a gente sabe o tanto que o homem consome, né, de pornografia. Então, por isso que eu estou mencionando aqui. Contos eróticos, obrigado, Larissa. Mas a ideia era não só contos eróticos, mas eu não lembro exatamente qual que é o formato, porque eu nunca tive essa curiosidade, mas agora tu tá tendo. Qual que é o formato? O que que elas procuram Elas procuram certas coisas no Google e tem contos escritos, né? Que elas gostam muito, e coisas em som, tipo podcast que fala, que conta histórias do que aconteceu com as mulheres, etc. Aí, ó, então fala, tá uma mulher aí comprovando 50 tons de cinza. É maravilhoso. Poucas mulheres admitem, ainda mais da idade do Larissa, principalmente mulheres mais velhas que já estão tranquilas com elas mesmas, admitem que adoram esse tipo de pornografia feminina. Mas é interessante essa comparação, né? Que a gente tem esse costume de pensar que, pô, a mulher fica na dela, assim, não gosta tanto, né? E o homem é aquela tara, fica procurando pornografia todo dia e tal. Mas Mas o parece Google que comprova. uma pesquisa falou que as mulheres pensam, os homens pensam em pornografia, mas menos que as mulheres. Talvez que também que Não, os homens pensam mais e fazem menos. Também tem essa total. história. E teve uma Se depender pesquisa de mim, também que perguntava o que deixa o ser humano mais feliz, dinheiro ou sexo? E a resposta foi sexo. Não foi o dinheiro. apesar da gente fazer. Externamente, a gente usa o dinheiro como bode expiatório. Né? Tipo, não, estou fazendo isso pelo dinheiro, mas na verdade a gente está fazendo. Tipo assim, não, eu tô virando cantor de rock, que eu quero muita fama e muito sucesso, mas não, é para comer mais mulher. A verdade é essa. Mas falando em Caraca, alguém. história, teve um cara, um professor, enfim, americano chamado John Campbell, que ele escreveu O Herói de Sete Faces. Então, ele estudou todas as histórias do mundo e Adoro reduziu. isso. Joseph Campbell, para mim, é um dos autores mais importantes do século XX. Então, você conhece toda a história justamente da jornada do herói. Aquele vídeo dele nos estúdios do George Lucas é maravilhoso. Você já viu isso? O poder do Já vi, já mito? vi. Dá Sim, vontade de claro. você se Eu abraçar acho com que eu já John escutei tudo Campbell dele. e Joseph e ficar ali, Joseph Campbell. papai. E ele reduziu as histórias a quatro, quer dizer, então o que você escreve hoje em dia é sempre variação de quatro histórias.
Ainda mais para quem é roteirista, vai vendo que acaba sempre, ou quando você está vendo um filme ou qualquer coisa, você já vê as soluções, enfim, as fórmulas de contar bem uma história, né? Isso é genial. Eu até hoje ainda não tive coragem de. Bom, eu já escrevi um romance. Eu nunca publiquei esse romance que eu escrevi. Eu nunca tive coragem de publicar uma história que eu escrevi. Então eu tenho nos últimos 2 anos eu tenho lido só Joseph Campbell, storytelling, é, arco narrativo, esse tipo de coisa. Aristóteles até, tipo, Claro, mas qual começou que é o nome tudo dele? ali. Pô, Aristóteles é poética, né, de Aristóteles. Exatamente. Eu fiz O um grupo livro, de estudo sobre esse livro. Quando eu pô, aprendi, genial, começa ele aí. sintetiza, né? Ele não perde tempo, ele fala só o que precisa. Não é que nem livro de hoje em dia que, pô, tenta te convencer a ler o livro. É. Ele fala, tipo, em 10 linhas ali, ele fala, só isso, pronto, tchau. Ele tem uma frase sobre isso muito legal, uma instrução. Ele diz que uma história começa quando você não tem nada para contar antes e ela termina quando você não tem mais nada para contar depois. Simples, né? Perfeito. Eu fiz um curso de roteiro com o Sarkin. Qual é o nome? O pai do Aaron Sarkin, qual é o nome dele? É o Sarkin mais famoso. Que é um roteirista gigantesco, que fez aquele The West Wing. Ele fez vários filmes maravilhosos, que agora não estou lembrando. Mas eu fiz um curso de roteiro com ele, e no curso de roteiro ele fala: tem vários livros sobre como escrever um plot, né? Como é que escreve os 3 atos e como é que funciona essa coisa toda. Ele fala: joga tudo no lixo, lê Aristóteles, que é mais simples, mais curto e melhor do que todos. Aí ele fala: pô, jogou a literatura do cinema inteira pela janela e fala dele só isso. Tem Pô, achei um livro do Vogel, o sobrenome dele é Vogel, chamado A Jornada do Herói. Esse livro foi traduzido, ou então The Journey of the Hero. E trata sobre os arquétipos dos Sim, personagens. a jornada do herói, que é uma coisa junguiana junto com o Joseph Campbell, né? Então você conhece esse livro. Claro, eu acho que eu li todos os livros que existem de storytelling. Nos últimos 2 anos eu fiz uma pesquisa bem, bem extensa Porque o dessa parada. roteiro é técnica, né? Aliás, tem o último que eu li está online, chama-se Dramática. É uma forma e fórmula nova de escrever roteiros. Então, se você assimila bem as instruções da dramática, você, quando está escrevendo, sai automático. Você já sabe quais são as reações do personagem, porque ele já tem Legal. um perfil definido. E aí, enfim, é muito Um dos que eu mais interessante. gostei foi. O Dramática Um dos que eu vem mais gostei. junto com o Final Draft. Você conhece esse Conheço o programa, eu usei. Quando eu escrevia roteiro, que faz anos. o Final Muito. Draft é o programa de roteiro. Antiquíssimo, Final Draft dos anos 90, né? Você que é roteiro. Não sei se você já usava nos anos 90, mas eu usava nos anos 90 o Final Draft. Foi um dos primeiros, né? Bem organizadinhos. Muito fácil escrever ali, Programinhas porque assim. ele já está bem formatado para você escrever, né? Eu estava falando, a Kátia também falou o nome do pai dele, mas eu estava falando do próprio Aaron Sorkin mesmo, só para corrigir isso. Eu gosto de deixar registrado para as pessoas que estão ouvindo, para depois não ter fake news, entendeu? A galera sabe qual que é a galera que a gente está mencionando mesmo, de fato. Mas agora eu esqueci o que a gente acabou de falar. Você falou em Herzog, Vladimir Herzog, foi isso? Não, não, não. Não. Não, não. Se a gente começar em Herzog, aí vai. A gente, na verdade, acabou nosso tempo, então vamos terminar com avisos paroquiais e nos últimos 5 minutos. É que a gente começa a entrar em coisa que a gente gosta e esquece do tempo. Nossa, Né? passou rápido, eu acho. Adorei. Passou super rápido. E a Acho gente que não falou foi de chato. Renato Russo, Wagner, de David Bowie.
cinema. Eu não sei nem como a gente chegou em tanta coisa. Mas, Luiz Fernando, foi um grande prazer te receber. Poxa, o prazer foi meu. Muito bacana. Valeu, valeu. A gente tem muita coisa para conversar. Vamos se encontrar assim quando você quiser. Aí eu tô bem em termos assim com máscara e tudo mais, o que for necessário, mas vamos se encontrar, se conhecer, ou esperar um tempinho aí. Maravilha, perfeito. Se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, enfim, independente de. Enfim. Você toma um bom vinho ou não? Ou você parou de beber? Qual que é a sua tribo? Eu gosto de Dry Martini. É mesmo? Então perfeito, porque o Maurício e eu, quando a gente se encontra, a gente só toma Dry Martini. Mas fui eu que introduzi o Dry Martini para Maurício. Ah, Maurício Safado. E foi quem me introduziu Por causa daquela peça dele que eu dirigi. Foi o Maurício. Eu dirigi aquela primeira talk show dele, primeiro em que ele aparece de smoking com uma taça de Dry Martini. Foi bem legal trabalhar com ele ali. Foi muito engraçado. Eu conheço o Maurício desde quando ele era de menor. De menor, eu acho. De menor. Eu fiz questão de dizer de menor. Vamos combinar de fazer alguma coisa, eu, você e Maurício, não só em termos de Dry Martini, mas em termos artísticos. Vamos produzir alguma coisa. Vamos criar alguma coisa. Maravilha. Maravilha. Valeu, Luiz Fernando. Um grande prazer estar com você. Igualmente. Você quer divulgar alguma coisa que você está lançando? Vai lançar só para o pessoal lembrar? O site? Não, eu acho que o que está acontecendo é um documentário que vai ter sobre o Renato pela Globoplay, mas que está sendo um pouquinho atrasado por causa de vacinação e pandemia. Então, vai ser um documentário na Globoplay abordando 4 ou 5 aspectos da vida do Renato, cultural, político, enfim. E isso deve acontecer mais depois do meio do ano. Porque as gravações tiveram que ser postergadas por causa da pandemia e vacinações, essa coisa toda. Beleza. Então, quem é fã de Legião Urbana do Renato Russo, fiquem ligados aí que em breve vai ter um lançamento a um furo, né? A gente está tendo uma exclusiva notícia que isso vai ser lançado em breve. Mas me avisa depois que eu posto no Instagram e aviso todo mundo que quando lançou de fato. Maravilha. É isso, Luciano. Muito obrigado mais uma vez. A gente se fala. Obrigado a todos. Beijão. Beijão, então. Bye. Tchau, tchau.